Olá vocês, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Egoê e nessa aula de hoje vamos falar da cinemática do movimento circular. Então vamos ver como podemos analisar os corpos realizando uma trajetória circular. Então, podemos verificar nessa figura que nós temos um corpo, um ponto material descrevendo uma trajetória circular. Podemos observar que o seu vetor velocidade ele é tangente em cada ponto da trajetória. Então, isto é uma característica do vetor velocidade quando um corpo está descrevendo a trajetória circular. Ou seja, o vetor velocidade será um vetor tangente a cada ponto dessa trajetória circular. Mas podemos observar que esse vetor velocidade, nessa trajetória, ele poderá estar variando tanto a sua direção, o seu sentido, como o seu módulo. Ou seja, se o vetor velocidade estiver sofrendo uma variação do seu módulo, da sua direção, podemos afirmar então que teremos uma certa aceleração. Ou seja, vamos observar então que nessa trajetória circular na qual esse corpo está descrevendo, se o seu vetor velocidade variar o seu módulo e a sua direção, teremos associado a isso uma aceleração. Então vamos ver qual é a aceleração que vai estar atuando nesse corpo quando ele descreve esse movimento? Então, podemos observar que quando esse corpo descreve esse movimento, se o módulo do vetor velocidade variar, teremos uma aceleração específica para isso, o que chamaremos da aceleração tangencial. Então, olha bem, a aceleração tangencial é essa aceleração responsável pela variação do módulo do vetor velocidade. Isto é muito importante, verificar a consequência da aceleração tangencial. Como podemos dizer também que se o vetor velocidade estiver variando a sua direção, responsável por isso é a aceleração centrípeta. Olha que legal! Então observamos sim que quando o corpo realiza esse movimento, se o módulo do vetor velocidade estiver variando, é porque existe então a aceleração tangencial. Porém, a partir do momento que a direção do vetor velocidade está mudando, é porque existe outra aceleração, a aceleração centrípeta. Então, observamos que se a aceleração tangencial está presente, é porque ela está provocando, então, a mudança, a variação do módulo desse vetor velocidade em cada posição da trajetória. Podemos dizer que a aceleração tangencial é um vetor, sim, é uma grandeza vetorial, onde podemos determinar a aceleração tangencial como sendo a variação do vetor velocidade em função do tempo. Ou, na verdade, podemos dizer que o módulo da aceleração tangencial é exatamente o módulo da aceleração escalar. Isso é importante, hein, gente? Então, podemos calcular a aceleração tangencial, o seu módulo, dizendo que o módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar. Porém, como a aceleração tangencial ela é um vetor, ela também vai possuir o que? Um sentido, ela vai possuir uma direção. Então nós vamos ver que esse movimento circular, ele pode ser um movimento acelerado. Se ele for um movimento acelerado, o que é um movimento acelerado? É aquele movimento onde o módulo do vetor velocidade vai estar aumentando a cada instante. Então, se o módulo do vetor velocidade estiver aumentando a cada instante, vamos observar sim que o vetor aceleração tangencial terá o mesmo sentido do vetor velocidade. Olha aí na figura, olha que interessante. Então, olha, se o movimento for acelerado, podemos dizer sim que o vetor aceleração tangencial terá o mesmo sentido do vetor velocidade. Muito bem. Porém, se o movimento for um movimento retardado, vamos lembrar? O movimento retardado é aquele movimento em que o módulo do vetor velocidade ele vai estar
simplesmente diminuindo, certo, o seu valor a cada instante. Então, para essa situação, vamos observar que nesse caso, a aceleração tangencial ela vai ter um sentido contrário ao vetor velocidade. Então, está verificado. Como podemos verificar então o sentido desse vetor aceleração tangencial, voltando a dizer que é um vetor que é responsável em fazer com que o módulo do vetor velocidade sofra uma variação. Isso é muito legal, mas também podemos falar de outra aceleração, como eu já disse, uma aceleração que ela está fazendo com que a direção do vetor velocidade mude, se altere a cada posição dessa trajetória. E essa aceleração nada mais é do que a aceleração centrípeta. Isto é importante em verificar que a aceleração centrípeta ela é uma aceleração que ela tem exatamente uma característica. A característica dela é o que? Provocar a mudança da direção desse vetor. Então vamos observar que eu só tenho uma aceleração centrípeta quando o corpo estiver realizando o movimento em trajetórias o que? Curvilíneas. Então, eu sei que quando o corpo realiza movimento em trajetórias retilíneas, olha bem, retilíneas, o vetor velocidade não vai mudar de direção. Então você já visualizou que para trajetórias retilíneas eu não tenho variação da direção do vetor velocidade. Logo, eu posso dizer o quê? Que a aceleração centrípeta não vai existir. O seu valor é igual a zero. Então, amigo, é muito importante verificar que podemos calcular a aceleração centrípeta como sendo a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, ou mesmo, como só existe aceleração centrípeta em movimento curvilíneo, podemos dizer que a aceleração centrípeta também pode ser calculada como sendo a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Observe que a nossa aceleração centrípeta é uma aceleração que também é uma grandeza vetorial. Então vamos observar que por ser uma grandeza vetorial, ela vai ter uma orientação. Claro, ela vai ter o quê? Um sentido. E o seu sentido vai ser sempre um sentido apontando para o centro. Daí vem o nome, aceleração centrípeta, sentido do centro. Podemos falar também que a aceleração centrípeta, ela muitas vezes é conhecida também como aceleração normal. Por que normal? Porque é uma aceleração, é um vetor de aceleração que ele é perpendicular a quem? A trajetória circular. Então, amigos, esse é mais um conceito da cinemática do movimento circular. E agora vamos ver algumas aplicações dessa cinemática do movimento circular. Vamos ver?